Agora cuidado, hein, Pedro, que você vai falar, hein? Tá gravando, hein? Vou dar até o mute. Vamos orar então pra gente iniciar e depois acho que o Pedrão tem uma música pra fazer, Pedrão, ou a gente não vai fazer? Você que sabe, agora no final, o que você quiser, aí a gente faz. Então, beleza. Então, oremos então. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa sexta-feira, essa noite de sexta-feira, Pai, onde Tu nos dá o privilégio de estarmos juntos e unidos, Pai, no Teu Santo Espírito, para ouvir a Tua palavra e poder conhecer mais do Senhor e estar mais próximo de Ti, Pai. Pai, usa as nossas vidas nesse momento, fala através das Tuas palavras, fala aos nossos corações, fala através da Tua igreja, para nos equipar, para nos amadurecer, segundo a Tua boa vontade, Senhor. Que nós possamos estar aqui num único espírito, Pai, com um único desejo, Pai, de Te adorar, de Te servir, de querer estar perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que esteja conosco, nos abençoando, Pai, nesse momento. Amém. Então vamos lá. Pedrão, vamos cantar. Ah, a Lô chegou aí, ó, com o Isaac. Lô, boa noite. Tínhamos acabado de falar aqui de vocês aqui, agora estamos completos. Tá com a orelha quente, lá falou. Pedrão, vamos começar com uma canção e depois a gente inicia o estudo? Tá. Tá com saudade de ouvir você cantando aí pra gente. Ó, não vai achando que indo pro Brasil você vai ficar longe da gente não, tá? Porque vai ter oportunidade online, tá? Tá bom, aí eu cobro o cachê. Aí a gente paga lá pelo Mitel Semeando, tá bom? Tá, Vocês vão ser missionários nossos lá no Brasil. tá bom. É, eu não sei se eu liguei ou desliguei o filtro aqui. Se o som estiver legal, avisa aí que eu aperto o botão de novo ali, que eu nunca sei quando tá on, quando tá off. Esqueci da letra. Aqui eu imprimi a letra e esqueci. Foi mal. Agora que eu vi a Raquelzinha ali, boa noite, Raquel. Tava vendo só um pedacinho ali. Agora sim. Pedrão, acho que tá ligado, hein? Ou desligado, sei lá. E agora? Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor.
e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, Jesus Cristo, unidos iremos andar. As trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Então vamos lá, estamos todos a postos e vamos começar o nosso estudo de hoje num pedaço de texto que fala muito de muitas formas, com várias nuances ali nesse pedaço de texto que a gente vai ler hoje, João capítulo 1, do verso 35 ao verso 51. Eu estou aqui com a tela compartilhada com os textos aqui, então os irmãos podem acompanhar aqui, mas também na Bíblia de vocês. E, bom, esse texto ele é um texto que vai trazer para a gente muitas formas de interpretação que são boas e positivas para a nossa vida. A gente tem vários irmãos que, inspirados nesse trecho da palavra, trouxeram mensagens muito maravilhosas e importantes. Mas hoje eu quero trazer com os irmãos uma perspectiva que vem do próprio livro de João, do Evangelho de João. Então a gente vai voltar para o foco de João com o seu Evangelho, lá no capítulo 20, verso 30 e 31. Vamos abrir rapidinho lá para a gente ler junto. Eu não vou mudar aqui não, para a gente não sair da... Ah, tá bom, muda aqui. Aí fica rápido também. Ó, João capítulo 20, versos 30 e 31. Conseguem ler aqui, né? Então, o objetivo de João ao escrever esse evangelho inspirado por Deus é esse aqui, ó. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Por que eu estou voltando para esse texto? Porque se nós interpretarmos todos os pedaços, né, as partes do Evangelho de João com a perspectiva do que João queria nos mostrar, talvez nós enxerguemos algumas mensagens ali mais impactantes do que as mensagens outras que existem nesses mesmos textos. E eu quero mostrar para vocês hoje isso, né? Olhando sob uma perspectiva mais global, esse pedaço do verso 35 até o verso 34. O que eu vejo nesse pedaço do que está em comum ali a gente tem um momento de diálogos entre Jesus, o nosso Deus, e alguns discípulos, os primeiros discípulos. Então a gente tem ali na ordem André, depois nós temos Pedro, aí nós temos Filipe, depois Natanael. E possivelmente para alguns teólogos, quem está com André é o próprio João, o evangelista. A gente não tem provas certas sobre isso, mas algumas coisas indicam que pode ser João, esse outro discípulo que o nome ali não é revelado. Mas o que é importante para a gente são essas experiências com Jesus, mas a forma como João revela essas experiências, de novo, ela tem o objetivo de nos indicar quem? Que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e que nele nós temos vida e vida em abundância. Então a gente vai ver que o que tem de comum nessas experiências são as experiências pessoais
ou seja, cada um desses discípulos, de uma forma individual, única, vai se relacionar com Jesus, e nós vamos observar a transformação nesse relacionamento com Jesus. Vidas transformadas. E por que isso? O próprio João, no livro de 1 João, eu vou abrir aqui para vocês, ele dá um testemunho a respeito dessa transformação. Vamos ler junto aqui, ó. 1 João, do verso 1 até o verso 4, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esse relato de João nos mostra um relacionamento verdadeiro, completo com Jesus, com Deus. Um relacionamento que não é um relacionamento de conhecimento distante, não é um relacionamento de ouvir falar, é um relacionamento de fazer parte de uma intimidade que talvez no momento passado isso não existisse, mas agora ela existe. É um relacionamento de conhecimento, é um relacionamento de fazer parte, de discípulo, de servo. E o que João está dizendo para a gente aqui é que ele experimenta desse relacionamento e espera que nós, recebendo esse testemunho, também experimentemos. Então é um convite para que todos aqueles que recebam, né, tomem posse dessa verdade, desse testemunho. Por isso que ele vai usar várias vezes aqui: nós vimos com os olhos, nós apalpamos, nós experimentamos, né? Ele está falando de coisas aqui reais, cara, eu passei por isso, né? E ele faz um convite para que todos passem por essa experiência, que não é uma experiência só do conhecimento, do saber, mas uma experiência real e viva, para que aí sim a alegria esteja completa, ou seja, para que aí sim nós também tenhamos, né, a participação nessas glórias como esses discípulos tiveram. Por que esse texto é importante para a gente? Porque no Evangelho de João, que é o próprio João escrevendo, ele fala sobre isso também. Voltando lá no Evangelho de João, no verso 14, a gente vê João falando... Oh, perdão, abri errado aqui. A gente vê João falando algo muito parecido. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E nós vimos a sua glória. De novo, esse verbo, né, de ver, de observar. Aqui, esse vimos, você pode entender como experimentamos, nós participamos da sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E lá embaixo, João Batista, ele vai falar algumas vezes que ele vê, que ele testifica, mas ele vai afirmar categoricamente no verso 34: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. De novo aqui, esse ver e testificar dão prova de que é um ver e testificar com experiência das coisas vividas, né? Então lembra que até aqui João Batista havia visto o Espírito Santo descer como uma pomba, né? Até aqui João Batista havia recebido testemunho, né, do próprio anjo ou Deus a respeito de ele revelaria o Messias através das águas do batismo. Então esse vi testifico, ele é um vi testifico carregado de experiência, de como é que eu posso dizer? De obtenção daquilo como verdade, não apenas como um fato, algo fatual, de uma coisa mais relacional. E é isso que João quer mostrar para a gente. E esse pedaço de texto que vem agora para a gente, ele é magnífico porque a gente vai ver isso com muito mais clareza, porque a gente vai ver agora João e alguns desses discípulos usando a mesma prática, né? O ver e o tomar posse.
Antes de falar nisso, eu quero fazer uma ressalva do ponto de vista de interpretação aqui, que eu acho importante. A gente estava fazendo estudo bíblico e é muito comum quando você pega alguns pedaços de texto para ler, observar, você fazer comparações. Então, esse primeiro bloco aqui, do verso 35 ao verso 40, e o do 43 em diante também, mas mais o primeiro bloco, que relata aqui o chamado de André, o chamado de Pedro, eventualmente o chamado de João também, como discípulo, né? Eles são também relatados em outros evangelhos. Então, se a gente for ler lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas também, você vai ter relatos desse chamado. E, eventualmente, você pode cair num pensamento de contradição, porque no Evangelho de Mateus a ordem ela é um pouco diferente, né? Mateus vai dizer lá, se a gente for ler lá, eu vou ler rapidamente com vocês aqui, mas andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante eles deixaram suas redes e os seguiram. Isso é Mateus 4, 18 a 22. O relato de Lucas, ele traz inclusive detalhes de como Pedro reage a esse chamado de Jesus. Pois bem, e por que quando a gente avalia essas coisas, porque no primeiro momento o pensamento pode ver por que essas coisas são, talvez assim, pareçam ser contraditórias. A gente precisa pensar o seguinte, né? A nossa visão de mundo ela é muito ocidental e ela tem uma estrutura muito oriunda, né, do período do iluminismo, o período onde o homem começou a buscar conhecimento, onde a gente tenta racionalizar as coisas no tempo, numa cronologia, numa lógica estruturada. E a gente tem aqui na palavra de Deus um pensamento que é de uma outra cultura, onde o principal objetivo era transmitir uma mensagem. E não só isso, essa mensagem, o mais importante, na verdade, do que os fatos dessa mensagem é a coerência dessa mensagem. Então a gente tem que fazer um exercício, por exemplo, de enxergar se eu agrupo esses pedaços de texto, né? Que mensagem eles me contam e onde eles, de repente, se diferenciam. E aí que é o ponto-chave. Quando a gente faz isso, a gente percebe que não há essa contradição que pode parecer num primeiro momento. O que há, na verdade, são mais detalhes que, eventualmente, a gente, em linhas de tempo, a gente acaba se perdendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem, por exemplo, o período intertestamentário, né? A rigor, a gente estudou isso lá quando a gente estava estudando Crônicas, estudamos Neemias, né? Crônicas vai contar os últimos momentos ali da caminhada do povo ali acaba a história do povo de Israel, né? E obviamente você vai ter ali as inserções de Neemias e os profetas daquela época, né? Malaquias, mas dali até João Batista há um período em que a gente não tem relatos, né? Não tem informação da ação de Deus no meio do seu povo ali. João Batista vai ser o próximo profeta logo depois lá de Malaquias. E a gente pode entender que essas coisas ali, poxa, então o que aconteceu nesse período? Né? Não, isso é propósito da história, é propósito a visão de Deus em relação ao homem é uma visão muito mais atemporal do que a nossa, que é uma história do tempo. Então você pode achar, poxa, então aqui eu estou fora da história. Não, nunca esteve fora da história. O que eu quero mostrar com isso é que a gente se ficar preso a questões. Primeiro que você vai ter que fazer um trabalho de agrupar essas coisas, e eu já diria, já foi feito, vocês vão encontrar muitos teólogos que vão reorganizar essas leituras. Né? Eu poderia explicar, por exemplo, que aqui nessa chamada de João, essa foi a primeira chamada, e essa segunda chamada aqui foi um outro momento, logo subsequente a esse, ou vice-versa. Por exemplo, uma que é interessante para a gente, e eu vou combinar ela, porque eu acho que a gente tem essa liberdade, é o chamado de Pedro. Eu vou falar mais do chamado de Pedro quando a gente chegar ali, avaliar o primeiro contato de Pedro com Jesus. Vocês vão ver, por exemplo, que nos registros aqui de João, não há muito que João fale a respeito do chamado de Pedro.
Mas na verdade há muito, porque Jesus fala, Pedro primeiro ele vai ao encontro de Jesus, e Jesus fala, teu nome será mudado para Cefas, que é pedra. Pronto. No relato que a gente encontra em Lucas, por exemplo, que é o relato da pesca, você já vai ver um Pedro se humilhando, dizendo que, olha, eu não sou digno, né? E aí você, quando combina essas duas coisas, você consegue perceber o que Jesus já está vendo, porque é o nosso Deus, o que ele já está vendo do caráter de Pedro. Porque lá na frente você vai ver também Jesus, naquele momento onde ele pergunta para os discípulos, né, quem o povo diz que eu sou, e Pedro vai à frente, vai dizer, tu és o Filho de Deus. Jesus vai dizer, disseste bem, porque o que ouviste não ouviste de vós, mas do Espírito. E aí Jesus continua dizendo para ele, e Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então você vê que a história agora já está sendo bem contada, porque Jesus consegue ver ali o coração de Pedro, e ao mesmo tempo Jesus está ali declarando a história de Pedro com ele. E aí a gente usa todos esses textos e eles agora passam a contar uma história para a gente. Mas se vocês olham eles isolados, aí você fica perguntando, poxa, Pedro foi chamado então junto com André, ou André foi chamado e depois buscou Pedro? Então eu queria afastar de vocês esses pensamentos e focar aqui no que a mensagem quer trazer para a gente. Tá? Então aqui João ele vai falar que André vai buscar Pedro, e a gente vai ver isso junto. Então essa ressalva aqui só para... Mas vocês podem fazer perguntas assim mesmo, de pegar lá o evangelho e falar, pô, mas aqui no evangelho de Mateus diz isso aqui. Aí eu vou falar, cara, vamos fazer um trabalho para ver como isso encaixa, mas encaixa, eu não vejo contradição. Então vamos partir para as experiências, né? Eu quero falar das 4 experiências dos discípulos que a gente vê nesse trecho de texto, começando com a experiência de André. E a experiência também do outro discípulo, que a gente não sabe o nome. Vamos ler junto? Esse trecho para a gente faz sentido do verso 35 ao verso 40. Então o texto diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, esse é João Batista. Quando viu Jesus passando, ele disse, João, vejam, é o Cordeiro de Deus. Repara que até aqui João Batista já tinha dado testemunho a respeito de Jesus. Tá? Essa não é a primeira vez que os seus discípulos escutavam João Batista falar, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente estudou no capítulo passado, né, que João Batista já tinha dado esse testemunho. Mas ele fala de novo. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Bom, o primeiro corte que eu quero fazer aqui, a gente já sabe pelo texto lá na frente que um desses discípulos é André, e eu vou falar sobre ele. Interessante aqui que uma palavra que a gente tem que levar em consideração aqui é a palavra discípulo, tá? André, assim como o outro, eram discípulos. E eles eram discípulos de João. E essa palavra discípulo era uma palavra muito usada no meio dos judeus para referenciar aquele que é alguém que está aprendendo, alguém que caminha com o mestre. Ele tem uma vida de caminhada com o seu mestre, dispõe de tempo com o seu mestre para aprender, para ganhar conhecimento, para ter aquilo que o mestre tem para entregar. Não necessariamente é que é um discípulo de Jesus, eles ainda não conhecem Jesus, mas eles são discípulos de João. Então eles conhecem a mensagem de João, o que é algo muito interessante, porque João já pregava, a gente já viu isso, né? Uma mensagem de arrependimento e uma mensagem de que o Messias viria. Então esses homens aqui são judeus, conhecem a lei, conhecem os profetas, mas estão agora como discípulos de João Batista, estão ouvindo o que João Batista está falando, e João Batista agora testifica do Messias. E no momento em que João Batista testifica, e a gente falou aqui, algumas vezes testificam, esses homens têm uma atitude. Né? O texto diz, ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Essa é uma atitude que é esperada, e aí um primeiro ensinamento nosso, né, pegando o exemplo aqui desses discípulos, André, né, é a disposição para buscar a verdade, para buscar a Deus. Né, esses irmãos, a gente vai falar de muitas coisas aqui, eles vão dizer aqui, logo na sequência, né, quando Jesus os olha, eu vou acelerar um pouquinho, mas depois eu volto. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi,
que significa mestre. Repara, eram homens que sabiam o que era ser discípulo de um mestre. Então eles olham para Jesus e falam Rabi, eles identificam Jesus como mestre. Outra coisa interessante nesse texto aqui é que essa explicação, que significa mestre, indica que João, agora o evangelista, que está relatando isso para a gente, ele está preocupado com quem está ouvindo, ou com quem está lendo, quem está recebendo esse texto, e provavelmente quem está recebendo esse texto aqui não é um judeu apenas. Por quê? Porque o judeu conhece, sabe o que é um rabi. O judeu sabe o que é um discípulo. Quem é que não sabia o que era um rabi na época? Os gentios, né? Os gregos. Se falasse rabi, eles iam falar, por que é isso? Deram um apelido ali para Jesus? Não, então João, o evangelista, está aqui explicando, porque o foco da mensagem dele são pessoas que não têm conhecimento da cultura judaica. Mas André conhecia, esperava o Messias. Ele já esperava o Messias e ele estava acompanhando a mensagem de João Batista. E eles vão e seguem a Jesus. Então eles têm uma atitude de buscar. Primeira coisa importante que nós precisamos ver nessa relação, nessa experiência com Deus, né? Há de se existir esse desejo, né, de buscar a Deus. Esses homens apresentam isso, e interessante que Jesus, no verso seguinte, diz: voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes. Antes da pergunta, uma observação aqui em relação a Deus, olhando para o seu povo. Deus está sempre esperando, né? Lembra aqui do estudo que nós fizemos em Hebreus, capítulo, se eu não me engano, 5, onde a palavra de Deus diz que se hoje ouvires a minha voz, né, não endureçais o vosso coração. E a gente falou da questão daquele hoje, né, que hoje era aquele, era um hoje no passado, é um hoje agora, é um hoje no presente. Aqui explica muito isso, né, um hoje a todo tempo. Deus está a todo tempo aguardando um movimento do homem em sua direção. Então Jesus aqui estava ali observando, e no momento em que ele viu esses discípulos vindo segui-lo, ele virou-se para eles, né, e perguntou: o que vocês querem? E aí vai entrar o ponto da minha reflexão que eu vou antecipar, e a gente depois vai continuar na leitura do texto. Jesus perguntou: o que vocês querem? Jesus, como Deus, abriu para esses discípulos ali a possibilidade de qualquer pergunta, né? Qualquer pergunta. Mas esses homens eram discípulos, e o discípulo, ele tem como, no entendimento da sua visão, da sua caminhada, buscar estar junto do seu mestre. Para quê? Para ganhar esse relacionamento, para ter esse relacionamento, para buscar ser como seu mestre. Esses homens andavam com João Batista. Mas no momento que eles identificam, pelo testemunho de João Batista, quem é Jesus, eles tomam a decisão: vamos seguir. E eles queriam seguir a Jesus para estar com Jesus. Eles não queriam seguir Jesus somente para observar, tomar nota e passar para João Batista, mas eles queriam estar com Jesus. Então, quando Jesus pergunta o que vocês querem, a resposta deles faz sentido, porque eles falam: nós queremos saber onde você está hospedado. Essa resposta, para a gente, se a gente não interpretar dessa linha, a gente pode achar que é uma pergunta: eu quero saber onde você está hospedado para saber se é um bom lugar, porque eu estou preocupado com as suas condições de dormir, enfim. Se o lugar, poxa, o senhor é um mestre, deveria estar hospedado num hotel 5 estrelas. Não é isso que está implícito aqui. O que está implícito, esses discípulos estão indiretamente falando para Jesus, nós queremos passar tempo contigo. Nós queremos passar tempo contigo. Não nos rejeite. Diga-nos onde estás, porque nós iremos e ficaremos lá. E aí a resposta de Jesus é a resposta mais perfeita e o tema da reflexão de hoje. Jesus responde: venham e vejam. E aí, de novo, tá o verbo ver, né, que a gente usou várias vezes lá. Começamos lendo sobre ver, né, venham e vejam, venham e vejam.
O meu entendimento, isso vai explicar todo esse bloco, é que Jesus nos convida para, individualmente, nós experimentarmos o que é estar com Jesus. Jesus não estava dizendo para eles: venham e vejam as minhas estalagens. Jesus estava dizendo: venham e me experimentem. O que é muito além de apenas saber onde ele está hospedado, onde é que ele estava, o que ele ia fazer. Não, venham e tenham vida verdadeira em mim. A gente vai desempacotar isso um pouco mais, mas eu quero que essa ideia fique para a gente ao longo de todo o texto. A chamada do cristão para todos nós é uma chamada para ver e experimentar, e se relacionar, e estar junto. Para qualquer pessoa, para qualquer criatura, a chamada é essa: venha e veja. Repara que é uma coisa muito pessoal, né? Jesus falou isso para esses 2 discípulos. E a gente vai ver na sequência do texto que esse venha e veja vai ser repetido, porque isso pressupõe uma decisão pessoal. A gente vai ver aqui que, na sequência do texto, então foram. Receberam um convite, venham e vejam, então foram. Por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Aqui são os detalhes, né? A gente falou aqui, o João, o evangelista, ele se preocupa com algumas coisas que a gente não vê em alguns outros relatos. Por exemplo, aqui se preocupar com a hora do dia que isso foi, que isso aconteceu. Ele começou o texto dizendo no dia seguinte. Não dá para dizer bem ao certo por que ele se preocupa com isso, mas o que a gente pode extrair disso é que parece ter sido uma experiência tão impactante que João o Evangelista, é como se ele estivesse dando testemunho: olha, eu realmente estive lá. Você repara, quando você realmente participou de algo, você dá detalhes precisos daquilo. É como se o João, o evangelista, estivesse dizendo: eu estou relatando isso aqui para você não achar que isso é história. Eu realmente estive lá às 4 horas e passei o dia. É algo verdadeiro. Lembra? Com o pano de fundo do que a gente leu lá no início, olha, essas coisas estão escritas para que nós o quê? Para que nós creiamos. Então o João evangelista está dizendo: olha, de fato aconteceu, foi às 4 horas da tarde, eu estava lá e passei o dia. Então esse é um dado que ele coloca para que a gente creia. E aí André, que era um desses discípulos, irmão de Simão Pedro, ele tinha ouvido o que João tinha dito e ele era um dos que haviam seguido a Jesus. Então aqui a gente vê em André, na experiência de André, o que a gente pode pontuar? Alguém que já estava ouvindo a mensagem a respeito de Jesus, tanto a mensagem do arrependimento de João Batista, como alguém que conhecia, né, dos profetas, da lei de Moisés, alguém que era devoto, já ouvia a mensagem, ele toma uma atitude de buscar a Jesus. E a gente vê que Deus está sempre esperando essa ação do homem. Deus se volta para ele e oferece a oportunidade. O que você quer de mim? E no momento dessa oportunidade, um verdadeiro discípulo, e aqui a gente vê na característica de André um verdadeiro discípulo, primeiro porque ele reconhece Jesus como Rabi, segundo porque ele diz: onde estás hospedado? Quero passar o dia contigo. Então a gente vê aqui um primeiro modelo, talvez, ou um primeiro formato de, se a gente trouxer para o nosso tempo, como alguns de nós são alcançados por Cristo, né? Talvez seja a história de um de nós aqui, como nós fomos alcançados, ou seja, estávamos já numa busca, né, buscando conhecimento, e alguém falou: olha, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a palavra de Deus está aqui, pegue e leia. E nós tivemos essa ação de pegar e ler, e o Espírito Santo nos compeliu a passar tempo com Jesus na leitura dessa palavra, e a partir daquele momento ficamos, né? Nos sentimos parte de Jesus, a ponto de declarar que somos, né, servos de Jesus, e a nossa caminhada
ela passou a ser uma caminhada com Jesus. Então, esse é talvez um modelo de como alguns alguns vêm a Cristo, né? E começou como? Venha e veja. Então há essa experimentação, há esse exercício de experimentar Jesus. Mas esse é um modelo, porque agora vem a segunda experiência, a experiência de Pedro, que parece para nós uma experiência muito pequena. Porque a experiência de Pedro, lá no verso 41 e 42, diz assim: o primeiro que ele encontrou, falando de André, né? O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. E lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Embora seja um texto menor, tem muita coisa boa para a gente explorar aqui. A primeira coisa, ainda falando de André, que é algo que a gente pode pensar, né? Assim que André tem a experiência com Jesus, ele não se contém em ter essa experiência somente para ele. Ele vai buscar o irmão, né? Então aqui diz que André encontrou seu irmão e ele testemunha para o seu irmão: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Mais uma vez aqui algo interessante, né? Isto é, o Cristo, talvez uma preocupação de João o Evangelista, explicando de novo, né? Que Messias, judeu conhece, né? Mas talvez o Cristo para o grego que está lendo fosse: então eu sei que o Messias é o Cristo. Só um adendo aqui. Mas o que é interessante mostrar? Que André, ele de fato enxergou Jesus como Messias ali naquele momento. Então, a gente percebe aqui que uma primeira, se a gente pensa em Jesus ali para esses judeus, eles deveriam enxergar Jesus como profeta, como rei, e posteriormente, em algum momento, como filho de Deus, né? Profeta e rei, a gente vai ver que Natanael vai direto, vai falar, esse aí verdadeiramente é o rei de Israel, um profeta. Aí, aqui, André não só encontra Pedro e testifica, como André vai com Pedro. Ele leva, né? E o levou a Jesus. André conduz Pedro a Jesus e Pedro aqui não demonstra nenhuma resistência. Pedro é levado por André. E é interessante, né? Jesus olha para Pedro e diz: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas. Repara, Pedro não abriu a boca até esse momento aqui. Se nós compormos esse texto aqui com o texto que é encontrado lá em Lucas, a gente vai ver que Pedro ele se prostra ao chão, aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, né? Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a peça que haviam feito. E aí Jesus vai olhar para eles e vai falar: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. Para mim, isso completa perfeitamente o fato de Jesus olhar para Pedro e dizer: Pedro, você vai ser chamado agora, João, você vai ser chamado agora Cefas, que é Pedro em aramaico, né? Simão, né? Simão, né? O que é relevante para a gente aqui? Jesus aqui nesse momento já declara o ministério de Pedro. E ele já declara com isso também a sua condição de mestre e a sua condição de Deus ali, porque ele já testifica para Pedro, né, um ministério que ainda viria de vir. Nos dois textos, tanto no texto em Lucas quanto no texto aqui em João. No texto em Lucas ele fala: vocês serão pescadores de homens. Né? Naquele momento, Pedro, com a visão da sua vida, né, um homem pecador, como um homem pecador seria um pescador de homens. E aqui, como Pedro será Simão será Pedro, né? Agora, um ponto interessante aqui é a atitude de Pedro. Diferente da atitude dos outros dois discípulos, Pedro, também um judeu, também com conhecimento, né, de Jesus, do Messias, conhecimento das leis, tanto é que André não falaria achamos o Messias se Pedro não conhecesse e esperasse pelo Messias. Mas Pedro é levado.
E talvez muitos de nós também somos daqueles que são levados a conhecer a Cristo, né? Não estamos ali efetivamente buscando, mas pessoas passam pelas nossas vidas e nos levam, né? Eu não sei se algum de vocês tem essa experiência aqui, mas não é muito incomum que pessoas testemunhem o Evangelho e tragam pessoas, né? Olha, poxa, bem, vocês precisam conhecer. Então Pedro ele é apenas levado e ele vai. Interessante ver aqui que tanto na história de Pedro quanto na história de André, a importância deles irem. A importância deles irem. Por quê? Porque o poder está em experimentar Jesus, em não em ouvir falar. A transformação do discípulo acontece quando ele está na presença de Jesus. Quando ele experimenta, é o ver que a gente falou do início, é o ver que João está testificando, né? O ver de experimentar, o ver de estar perto, o ver de conhecer. Então, ouvir falar apenas não traz a empolgação e a mudança que traz o estar perto. Então, eles precisam ir. Então, nesses dois casos, Pedro também vai. E a gente vai ver que os 4 vão. Porque o próximo caso é mais impactante ainda. É o caso de Filipe. Como é que acontece com Filipe? A experiência de Filipe é a seguinte, do verso 43 ao 44. No dia seguinte, de novo, João preocupado, né, em dizer, olha, estava lá e eu sei que foi no dia seguinte, ou seja, o chamado de Filipe não aconteceu junto ao chamado de Pedro e André. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Primeira coisa aqui importante para a gente, né? Deus tem seus planos e Deus tem planos para cada um de nós. E não necessariamente os nossos planos se encontram com os planos de Deus no tempo que nós queremos. É no tempo que Deus quer. Então, repara, Filipe não foi encontrado no dia anterior porque era plano de Deus que André e Pedro fossem. Mas Deus também tinha plano para Filipe, porque o texto diz que Jesus, no dia seguinte, decide partir para a Galileia. E eu acredito que Jesus tinha aqui o propósito de estar na Galileia, e eu vou mostrar isso para vocês mais à frente. E Jesus, quando encontra Filipe, e eu não acredito aqui que Jesus encontrou Filipe ao acaso. Não, ele partiu para a Galileia não apenas para encontrar Filipe, mas ele foi para encontrar Filipe também. E ele apenas diz para Filipe, siga-me. Só isso. Siga-me. Então, para André, há uma conversa, há uma experiência. Para Pedro, há uma declaração de uma vida futura, do que vai vir. Para Filipe, apenas siga-me. É bem interessante, né? Porque é quase uma experiência aqui direta com Deus, né? Quando eu penso no chamado aqui de Filipe, que é um chamado também semelhante ao chamado de Mateus, Levi, né? Jesus encontra Mateus e fala, siga-me. Eu lembro aqui também da ação sobrenatural, né? Quando Jesus pega Paulo para si. Né? Paulo está ali seguindo aquela vida dele, caminho de Damasco, certo do que ia fazer, e Jesus aparece e fala, Paulo, Paulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ponto. Dali para frente, só nessa fala, bum, a história muda. Filipe teve só um siga-me. E o texto diz, na sequência, que Filipe, como André e Pedro, eles eram lá da cidade de Betsaida. E continuando, Filipe, no momento em que segue, já vai testemunhar. Ele vai atrás e encontra Natanael. Então, o que a gente pode ver, o que a gente pode... Eu não sei, a história de... Talvez de algumas pessoas, né? Eu já ouvi muitos testemunhos de irmãos que, num dado momento, foram, de uma forma espiritualizada, de uma forma sobrenatural, impactados por seguir a Jesus. Quer ver um exemplo interessante da história? Acho que é Agostinho, né? Santo Agostinho, né? Como é que foi o exemplo de Santo Agostinho? Que pegue e leia, não foi ele? Pegue e leia? Quem lembra? Quem falou pegue e leia, e quando leu a vida mudou? Foi Agostinho. Agostinho, né? Esses irmãos conhecem essa história?
Depois a gente pode assistir um filme junto. Mas foi um pouco por aí, né? Um homem ali com as suas dificuldades, mas escuta do nada uma voz, do nada, pegue e leia, pegue e leia. Aquilo ali era quase siga-me, siga-me. E dali para frente, vocês já conhecem a história de Agostinho. Então a experiência de Filipe pode parecer para a gente aqui uma outra forma, né, como Deus ele junta os seus, como ele chama os seus, uma experiência única, sobrenatural. Fui chamado por Deus, separado ali, não veio ninguém me convidar, não fui eu que vi e andei, mas o próprio Deus foi, né? E aí vem a experiência de Natanael. Filipe, assim como André, experimentando a vida com Jesus já, experimentando já o que é estar na presença do Salvador, ele não se contém e busca alguém e encontra Natanael. E talvez das 4 experiências, a experiência que a gente vai perder um pouquinho mais de tempo, porque ela traz muita coisa interessante do ponto de vista de explorar o texto. Mas do ponto de vista de experiência, não muda nada. É o mesmo Deus com 4 experiências diferentes, o que mostra para a gente ali que a chave para isso tudo é o venha e veja. Não tem mágica. É venha e veja. Essa é a chave. Mas vamos ver a experiência de Natanael, porque ela é interessante. Filipe encontra Natanael e lhe diz: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Bom, Filipe disse muita coisa aqui, diferente de André, que disse achamos o Messias. Filipe disse que achamos aquele sobre quem Moisés escreveu. A gente sabe que Moisés escreveu na lei a respeito de um profeta que veria e seria maior que ele. E achamos de quem os profetas também escreveram. Então, os profetas haviam escrito sobre o Messias, que viria de Belém. E aí ele conclui dizendo: Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael, na lata já pergunta, né? Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Bom, a gente vai parar por aqui para olhar um pouco por quê? Por que essa pergunta de Natanael? Natanael, se a gente for olhar no decorrer do texto, a gente vai passar por isso. Ele era alguém também como Filipe, como André, como Pedro, judeu que conhecia as profecias, conhecia a lei, né? Não só isso, tem aqui mais adiante, Natanael aparentemente embaixo de uma figueira, isso também denota que a gente vai passar por esses textos aqui, alguém que conhece, alguém que refletia na palavra de Deus. Mas Natanael aqui nesse momento, ele faz um contra-argumento para esse testemunho que ele havia recebido de Filipe. Ele diz assim: Filipe, eu não sei, talvez você não esteja certo. Porque o Messias, pelo que me consta, viria de Belém. E também tem uma outra coisa que eu entendo que é provável que Natanael tenha se preocupado. Nazaré era uma sub-região, um vilarejo dentro da Galiléia, e a Galiléia era uma região gentílica, né? Ou região dos gentios, né? Região de pessoas que não eram judaicos, né? Não eram judeus. E Natanael sabia que o Messias seria da raiz de Davi, seria um judeu. Então não podia ser alguém, vamos dizer assim, subclasse. Se Natanael tivesse feito só isso, só agido assim, eu diria que Natanael perderia uma grande oportunidade de ter essa experiência com Jesus. Mas Filipe, olha que interessante a postura de Filipe. Filipe talvez não tivesse todas as respostas, né? A gente
a gente pode ter mais tempo para pesquisar, mas Filipe não estava preocupado com as respostas. Isso eu queria mostrar também para vocês aqui. Filipe estava convicto. E Filipe estava convicto não do conhecimento prévio sobre o Messias, mas Filipe estava convicto da experiência vivida com o Messias. Porque o que ele vai falar para Natanael? Venha e veja. Filipe vai dizer para Natanael, cara, tu pode até estar certo, velho, mas ó, o que eu experimentei é mudança de vida. E eu vou dizer para você, se você não for lá experimentar, cara, você está perdendo a única oportunidade da sua vida. E essa fala de Filipe, ela faz com que Natanael tome uma atitude das mais corretas, porque ele vai. Mesmo a pergunta que Natanael faz, pode alguma coisa boa vir de Natanael? Não é uma pergunta de Nazaré, não é uma pergunta ruim, não é uma pergunta, não demonstra que ele era mau, nada disso, é uma pergunta cabível. Era uma pergunta cabível. Né? Ele poderia perguntar. A gente vai ver aqui que há um pouquinho de, vamos dizer assim, de preconceito em relação a Nazaré por parte de Natanael, mas ainda assim é uma pergunta cabível. Eu vou mostrar uns textos para vocês aqui que mostra esse pouquinho de preconceito dele. Mas era uma pergunta cabível, mas a principal atitude que eu quero ressaltar dessa experiência de Natanael é: por mais que eu tenha todo o conhecimento, eu não posso limitar a ação de Deus. Eu preciso estar atento, eu preciso ter o conhecimento, mas eu preciso experimentar aquilo que Deus pode fazer. Então ele vai, através dos testemunhos de Filipe, ele vai para ele ver. E aí a vida dele é transformada ali. Antes de a gente falar da vida dele aqui, deixa eu dar alguns dados para vocês em relação a Nazaré. Por que eu entendo que Natanael tinha um certo preconceito ali? A primeira coisa, se a gente olhar lá até no Evangelho de Mateus, interessante, Mateus 2, 23, o texto diz assim, ó: Jesus foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. O que isso significa? Esse Nazareno aqui é uma possível referência a renovo, porque a palavra Nazareno e a palavra renovo, elas são a mesma. Elas se escrevem no hebraico da mesma forma. E Isaías, capítulo 11, ele vai falar lá no verso 1, né? E a gente também já leu esse texto aqui em Jeremias, que um ramo novo, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Você poderia ler isso aqui como brotará um nazareno. Tá? Esse é um texto que, até na Bíblia de vocês vão ver que há uma referência a isso. É provável, mas eu não acho que esse texto aqui, deixa eu dizer assim, eu não acho que esse texto implicaria em Natanael ter errado. Eu acho que esse texto é pouco. Mas olha essa profecia agora, que é bastante interessante, de Isaías. Vou pedir para os irmãos, essa eu quero que todo mundo vá lá em Isaías 9, de 1 a 7, vamos ler junto. Deixa eu botar aqui também para a gente ler junto. Isaías 9. Olha que interessante. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Nazaré está aí dentro, hein? O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria.
Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam, quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canca que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian, pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Quem é esse? Jesus, né? E no futuro honraria a Galiléia dos gentios. Ou seja, uma profecia em que Jesus em algum momento estaria na Galiléia. Uma profecia que nos diz que não seria improvável que Jesus passasse pela Galiléia, de que algo da Galiléia, de Nazaré, fosse bom. Então, por isso que eu entendo aqui que Natanael teve um certo preconceito. Por quê? Porque, como judeu, há um preconceito em relação aos gentios ali, a região da Galiléia, a região de Nazaré. Mas isso não interessa, é só fato para a gente, porque o mais interessante é a atitude de Natanael de ir. Se Natanael tivesse ficado, teria sido uma atitude horrorosa, mas como ele foi, ele teve a melhor decisão. Por quê? Porque ele também teve o convite de experimentar. E aí a gente vai ver o que acontece com essa experiência dele, voltando lá para o texto. Na sequência do texto, a gente já falou aqui da questão do renovo, tem uma questão interessante que é a relação à figueira. É muito interessante, porque aí Felipe diz, né? Venha e veja. E Natanael vai. Como é que eu sei que ele vai? Porque o texto diz aqui, ó, ao ver Natanael se aproximando, ou seja, ele estava indo, né? E às vezes a gente passa batido e não vê esse detalhe, mas Natanael foi. Ele foi crítico, mas ele foi. E aí Jesus diz, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Aqui Jesus está feliz com Natanael. Eu entendo que ele está feliz sim agora, pela decisão de ele ter ido, né? Por quê? Porque Jesus entende Natanael, ele conhece Natanael e fala, tá aí um cara que guarda as palavras, que guarda a verdade e que é sincero, né? É um cara que fala, não tem... A palavra aqui, falsidade, também pode ser lida como engano. Não há engano. Não é um cara que se engane fácil, né? Então, numa certa medida, Jesus está ressaltando o comportamento de Natanael como alguém que espera, né? Alguém que conhece a verdade e que não foge dela por qualquer vento de doutrina, né? Só fazendo um parênteses aqui, a importância agora dessa experiência de Natanael para a vida do crente, né? Nós temos que estar com os nossos pés fincados na palavra, na verdade, temos que conhecê-la, porque isso agrada ao Senhor. E não podemos ouvir qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que nos diga, olha, irmão, aconteceu tal coisa, olha, a pedra vermelha caiu, bateu na azul, tal. Não podemos viver dessa forma, tá? Por outro lado, não podemos, como Natanael, ter preconceitos com coisas que estão abertas. Por exemplo, Paulo vai falar, não limiteis a ação do Espírito Santo de Deus, tá? Então, muitos de nós correm o risco de, porque nós achamos que conhecemos, como Natanael, muitas coisas ali, limitamos a ação poderosa de Deus. Então, cuidado que nós temos que ter. Se de um lado os nossos pés têm que estar firmes na palavra, validando tudo aquilo, fazendo como os bereanos, né? Paulo mesmo falava, né? Os bereanos, tudo que Paulo falava, eles checavam na palavra. Ótimo, perfeito. Por outro lado, cuidado para não sermos religiosos, tradicionalistas, legalistas ao extremo e limitar a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque o mais importante do exemplo de Natanael aqui não foi o conhecimento prévio que ele tinha. O mais importante foi a decisão dele de ir e experimentar Jesus. Esse é o convite. E quando ele faz isso, Jesus percebe e Jesus declara algo. E é importante nessa declaração de Jesus
tá aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, a gente pode ver sob a seguinte perspectiva. Bom, Jesus só falou isso e isso colou, ou Jesus, que é Deus e conhece Natanael, falou algo que foi no core do Natanael, na alma do Natanael. Quem Natanael era. É muito diferente de você falar algo que é uma característica de alguém, uma característica inclusive visual que qualquer um perceba, do que eu falar algo que te define. E Jesus falou desse jeito com Natanael, porque Jesus estava dizendo nessa frase: eu conheço você como ninguém conhece. Tanto é que Natanael ele vai ficar surpreso com essa fala de Jesus e ele vai seguir perguntando: de onde me conheces? Repara que parece uma pergunta sem nexo, mas Natanael está surpreso com o conhecimento que Jesus tem a respeito dele o homem, dele aquela vida. Natanael deve estar pensando nesse momento aqui, pô, será que Filipe deu um relato? Será que fizeram uma pesquisa a meu respeito e analisaram a minha vida? Porque esse cara falou algo de mim que, né? Não parece aqui, olha só interessante, eu vou trazer isso para vocês aqui agora, vou polemizar um pouquinho, mas não parece aquelas revelações que alguns dos nossos irmãos recebem, revelações sobrenaturais, né? Que mudam a vida. Eu conheço alguns irmãos que se tornaram cristãos por revelações sobrenaturais. Você fica, pô, como? Não, ninguém poderia saber isso na minha vida. Né? Parece que aqui, ó, um exemplo agora diferente dos outros, né? Teve o exemplo do Felipe lá, que, pô, vem, não teve nada. Teve o exemplo do André que seguiu. Teve o exemplo do Pedro que foi levado. E agora tem um exemplo que foi revelado para ele algo sobrenatural. Tanto é que ele fala, de onde me conhece? Pô, ele quer saber, ele não está acreditando ainda. Peraí, esse cara... Não estou acreditando. Você vê que outra característica de Natanael, né, que é o que eu falei, ele era um homem que era sincero. E ele não vai ser levado por qualquer vento de doutrina. E Jesus sabe disso. Por isso que Jesus falou, é um cara que não há engano, não adianta, ninguém vai levar esse irmão para Cristo se não for Cristo. Né? Esse irmão precisa ter essa experiência, porque ele é um servo, e a gente vai ver que ele é um servo aparentemente devoto, é alguém que está esperando. A gente vai ver isso mais na sequência. Então, quando ele fala isso de onde me conhece, aí Jesus vai direto, Jesus vai, pá, cara, não só vou te falar como eu te conheço, mas muito além do que você imagina, que Jesus responde para ele: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Aí vocês podem argumentar assim: ah, mas Jesus podia ter visto ele lá no cantinho e falou. Roubou, né? Cara, se fosse isso, Natanael não ia declarar o que ele declarou. Natanael vai declarar: mestre, já mudou, mestre, tu és o filho de Deus e tu és o rei de Israel. Ou seja, prerrogativas do Messias. Tá? Rei, Deus, filho de Deus e mestre, profeta. Natanael que vai fazer a declaração completa. Repara, os outros, um fala que é Messias, Natanael vai falar, vai matar tudo. Cara, você é o cara, não tem? Acabou. Zerou. Mestre, rei e Deus. Mestre, rei e Deus. Então, ele não vai falar isso porque Jesus viu. E aí é que eu quero fazer uma exploração, explorar um pouco aqui com vocês, porque tem... Por que isso que Jesus falou é tão importante? Eu o vi quando você estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Bom, a gente pode encarar isso apenas como um fato sobrenatural. Né? Natanael estava debaixo de uma figueira, não tinha condição de ninguém ver ele ali. E Jesus, como Deus, né, ele viu e falou: eu te vi lá, ponto. Mas eu acho que isso é pouco. Se fosse só isso, acho que Natanael ainda ficaria com dúvida. Ele ia falar: pô, será que esse cara é um mago? Eu acho que ele não ia declarar, no meu entendimento, acho que isso não compatibiliza com essa declaração tão perfeita dele.
Para mim, a explicação para isso encaixar aqui nessa declaração dele é que Jesus, com essa fala dele, está dizendo outras coisas. E aí a gente pega, analisando esse texto, a dica para a gente está aqui, ó. O que era o sentado debaixo da figueira? Se a gente pegar lá, a gente tem referências a isso em Miqueias e referência em 1 Reis 4, 25. Mas vamos ler Miqueias. Miqueias diz assim, Miqueias 4, 3, 4. Ele, Deus, julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados, das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Vou ler para vocês agora 1 Reis 4, 25. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan a Berseba. O que significa estar debaixo da figueira? Né? Nesse contexto, significa aquele que aguarda o tempo do Senhor, aquele que aguarda o tempo de paz, aquele que aguarda o reinado eterno do Deus de Israel. Então, Jesus está falando para Natanael o seguinte: eu sei que você estava esperando por mim. Eu sei que você estava esperando por mim. Jesus não está dizendo, ó, eu te vi só debaixo da figueira. Jesus está dizendo assim, você tem esperado por mim e eu estou aqui. Eu cheguei. A outra coisa importante que a gente pode tirar desse ensinamento é que Jesus fala, eu o vi. Né? Por que esse ver é interessante? Porque esse ver também é o ver que Jesus usa para nos convidar. Não é um ver factual. Eu vi você ali. Tipo, eu passei e vi. Jesus está dizendo assim, olha, eu tenho te visto, eu te conheço. Eu conheço você. E isso vai ressoar bem com a frase anterior, que Jesus fala, tá aí alguém que não há engano, verdadeiro israelita. Né? E isso vai ressoar com o texto de que, ó, eu sei que você é um dos que me esperam, que esperam o tempo do Senhor. Eu sei que você tem esperado esse tempo. Então eu te conheço de muito tempo. E aí, para mim, isso explica o espanto de Natanael, porque Natanael de fato estava esperando o Messias e agora ele está diante do Messias. E se ele está diante do Messias e ele estava esperando, o que ele estava esperando que acontecesse? Exatamente o tempo que 1 Reis vai falar, o tempo que Miqueias vai falar, um tempo onde o Senhor vai reinar e o povo não encontrará mais o que é brigas, o que é fome, o que é qualquer outra coisa. Ou seja, um tempo de paz. Um tempo de paz com Deus. É isso que ele está esperando. Então ele está diante daquele que pode trazer isso. Então aí ele vai falar, chegou o rei, ó, rei de Israel. E por que ele vai falar filho de Deus? Por quê? Porque era Deus quem estava dizendo que ia fazer esse tempo. Então ele mata por isso. Porque ele está esperando, de fato, esse rei chegar, esse Deus chegar. E aí vem a parte mais importante, talvez, do estudo de hoje. Acho que até agora foi bom, mas a parte final, para mim, é a mais importante. Porque a mensagem toda é veja, venha e veja. Veja com compreensão, veja com compreensão, com entendimento, com relacionamento. Experimente, venha e tome a sua decisão. Né? Quando a gente fala isso, quando Jesus está falando isso, Jesus já sabe a resposta da relação do homem com ele. A resposta é, o homem vai amá-lo, assim, se der esse passo, vai amá-lo, porque não há um outro caminho. A vida plena está nele, a gente já estudou isso. Mas nós temos que vir e ver. Nós temos que vir e ver. E aí Jesus vai explorar, com base na experiência de Natanael, mas ele vai falar para todos, ele vai dizer assim, ó, no verso
50. Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. E aí Jesus continua: você verá coisas maiores do que essa. Então Jesus agora está partindo para uma outra escala de grandeza. Jesus está dizendo o seguinte: olha, você experimentou comigo nesse momento agora algo maravilhoso. Mas isso é nada perto do que você ainda vai experimentar nesse relacionamento comigo. E aí Jesus explica o porquê ele está dizendo isso. Jesus está dizendo, você vai ver coisas muito grandiosas ainda andando comigo. Mas ele vai explicar o porquê. E aí ele vai falar o seguinte, ó. Agora ele fala para todo mundo, né? Digo-lhes a verdade. Ou seja, não tem uma outra história além dessa. Essa é a única verdade possível. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aí você fala assim, Demetrios, por que isso aí é tão grande assim? Por que isso é tão impactante assim? Vou dizer por quê. Essa fala de Jesus, ela é, primeiro, uma profecia aqui sendo completa aqui através de um sonho, né? Jacó teve esse sonho. Se os irmãos abrirem lá, deixa eu pegar aqui a referência, em Gênesis 28, de 11 a 13, Jacó estava com a vida perdida ali. Jacó estava destruído e ele para num lugar e deita para dormir e tem um sonho. E no momento em que ele tem esse sonho, ele vê o céu aberto, ele vê uma escada e ele vê os anjos de Deus descendo do céu para a terra. E Deus aparece e fala com ele: Jacó, eu estou contigo. E Jacó, quando acorda, ele fica tão, como é que eu posso dizer, tão impressionado com esse sonho, que ele faz um altar no lugar e fala: aqui é a casa de Deus, aqui é as portas do céu tá aqui, ó. Ele chama o lugar de Betel. Para Jacó, o caminho para Deus estava ali. Ali era a porta do céu. Tipo, você abriu um portal, sabe aqui? Um buraco de minhoca, do céu para a terra. Então tem que ir para lá. Tem que ir para lá e de lá você vai para o céu. Jesus está dizendo para Natanael que ele é esse caminho. Jesus fala assim, ó, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus agora é esse buraco de minhoca que está na presença dos discípulos, ou seja, está no meio de nós, e ele também é a escada. Ou seja, ele é quem leva e traz, e ele está em todo lugar, não está mais lá em Betel só. E aí, o que Jesus está apresentando, e acho que o João, o evangelista, está apresentando para a gente aqui, é exatamente aquilo que a gente leu no verso 30 e 31 do capítulo 20. No momento em que eu vejo essas coisas, né? Eu creio naquilo que foi dito e eu experimento Jesus, isso que Jesus está dizendo para a gente aqui é a vida plena. Nós recebemos essa vida plena, que é a vida com Deus na eternidade, é a vida com Jesus, é a vida que não faz sentido sem Ele, é aquela ligação, né, da nossa vida hoje com a vida eterna num mesmo momento. Se pensar aí na teoria da relatividade, tá, espaço-tempo, está tudo em Cristo. Né? No momento em que você tem Cristo, você absorve tudo aquilo que poderia ser distante, em outra dimensão, está ali presente. Então Jesus está falando para esses homens, ó, tudo que você pode conhecer de espaço, tempo, está em mim. Sou eu. E isso é muito maior do que qualquer coisa que a gente venha experimentar menor. Como, por exemplo, Jesus revelar para a gente algo pequeno da nossa vida. Até porque se a gente compara a nossa vida com o que é a complexidade do universo, você fala, putz, isso é nada. Eu estou aqui diante do Deus que criou todas as coisas, ele está aqui agora, ele não está mais num lugar, só ele está aqui. A vida plena está nele, ou seja, a vida plena no significado de única vida possível está nele, e ele está aqui, ó.
na minha presença, na nossa presença. Nesse momento aqui, que é um outro ponto para a gente fechar aqui, Jesus estava com quem aqui? Vocês verão, ele estava com os discípulos. Ele já estava ali com Pedro, com André, com Natanael, com os discípulos. Ele está falando para eles agora. Né? Agora não é mais para Natanael, está falando para vocês. Vocês, meus servos. Vocês experimentarão a vida plena, a única vida possível. E ela está em mim. Então, o tempo inteiro, o que João foi apresentar para a gente desses encontros é o venha e experimente. Venha e experimente. E após o experimente, receba a vida eterna, a vida plena. Né? Que ressoa lá com o verso que nós lemos em capítulo 20, 30 e 31. Né? Para que nós creiamos e tenhamos vida. Amém? Então era isso. E vem mais coisa boa por aí, né? Porque a gente vai ver aí o Nicodemos também, que é fantástico, né? Mais um outro testemunho de alguém que vê a glória, vê a beleza ali e fala, mas isso não pode ser da terra, só pode ser do céu, mas isso aí é tema para outro estudo. Até lá nós temos muita água. Então, é isso. Comentários, está aberto aí para os irmãos. Quem foi abençoado, ora aí no final. A gente vendo esse texto, a gente fica impressionado com a revelação do Senhor para eles, né? Que o Senhor se revelou de uma maneira tão especial para cada um, como o irmão compartilhou. E realmente a gente tem que ir muito além de ficar só impressionado, porque o Senhor está revelando para nós também, né? Porque imagina, se não fosse o Espírito Santo nos soprando vida nesse momento sobre essa história, esses fatos, e nos convidando para experimentar esse Cristo hoje, com esse mesmo Cristo, né? Nós nunca poderíamos tatear as verdades que estão nesse versículo, porque até se olhando só as letras, já é difícil para a mente humana, né? Que dirá o que está por trás, né? Tanta vida, tanta profundidade, a mente tremenda do Senhor, né? Mais alta do que os céus. E toda essa grandeza que ele dispõe aqui para cada um deles é o que me saltou o coração do versículo que ele vira para trás e olha, né? Porque essa é a verdade eterna sobre o Senhor com relação ao homem também. Ele sempre esteve, está e sempre estará à frente e acima do homem, né? Perfeito. Ele nunca vai olhar para cima para enxergar o homem, ele sempre vai olhar para baixo, para trás. E glórias a Deus que ele faz isso, né? Porque se ele não fizesse, a gente nunca seria capaz de encontrá-lo, né? Isaías 45:15 fala: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel. Outras versões dizem: verdadeiramente tu és Deus que se esconde, ó Deus de Israel. Então, glórias ao Senhor, que ele se revela para nós e a maneira como ele se revela. Agora, no finalzinho da Demetrios compartilhando de tudo que o Senhor é, eu lembrei de Abraão. Abraão, em Gênesis 15:2, o Senhor fala para ele, Gênesis 15:1. Se você puder abrir na NVI, talvez vai trazer parecido com a versão. A versão King James é muito interessante. Tem outras também que apresentam dessa forma, porque a versão Almeida fala assim: não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo e o teu galardão será grandioso. Mas a versão King James, talvez a NVI também traz, fala assim: não temas, Abraão, porque eu sou o seu escudo e o seu excessivamente grande galardão. Ou seja, ele está falando: eu sou o seu galardão. Não é você vai ter algo à parte de mim. Eu sou o seu galardão. Eu sou o seu excessivamente grande galardão. E foi assim que ele se apresentou também para Moisés. Uhum. Quem é você? Eu sou. Né? Eu não sou só isso. Eu sou tudo. Eu sou. Ele deixou em branco, porque tudo que em nosso coração clama, né? Tudo aquilo para o que nós fomos criados, encontra resposta nele. Ele é tudo para nós. Simplesmente tudo. Aleluia, que o nosso tudo se revelou para nós, para o nosso nada, e nos deu sentido para viver.
E o irmão estava falando, né? Deus, a predisposição de Deus para com o homem, em todos esses exemplos, né? Deus está sempre ali, né? É o hoje, ele está sempre ali, em todos os casos, ou ele volta e olha, ou ele vê que está chegando, ou ele vai procurar, né? É o que a gente lê compatibilizado em toda a palavra, né? Deus é quem está lá, a porta batendo mesmo, né? Tem uma ação dele ali, o desejo dele de ter o homem, né? E ele se agrada com aqueles que vão e vêm, né? Eu acho que uma coisa importante para a gente, se serve também como ação prática, né? Muitas vezes a gente se preocupa no que falar, no que usar para ajudar as pessoas a encontrarem, convencer, mas a caminhada cristã é isso, é vir e ver. Não tem outra. E o que esse texto está dizendo para a gente é isso. Não é diferente para esses irmãos, não foi diferente para eles e é diferente para nós. É igual. Cada um de nós aqui, nós temos que experimentar, esse ver de experimentar. E se tem alguém querendo, buscando, o que nós temos que fazer é dar suporte para que essas pessoas experimentem, porque Deus não precisa de nós, não precisa de mensageiros, nós somos apenas ali servos, né? Trazendo, eu escutei uma vez um pastor, foi muito feliz no que ele disse, né? Mas o principal trabalho nosso como discípulos, né? Como servos, é fazer como o André fez, como o Felipe fez, é levar ao altar do Senhor. É lá que a vida é transformada, não é através do nosso testemunho. O testemunho do homem não transforma ninguém. O que transforma o homem verdadeiramente é o relacionamento, é a experimentação de Cristo, individualmente. Isso é que transforma. E também é uma mensagem importante para a gente. Existe muita crítica hoje em dia, muito preconceito em relação à religião e devido, óbvio. O que nós precisamos fazer é apontar de novo o olhar das pessoas para Cristo. Olha, venham e vejam Cristo. Venham e vejam Jesus. Porque se você também vem ver sermão do fulano, texto ciclano, essas coisas todas são muito boas depois que você experimentou Cristo. Antes de experimentar Cristo, elas tendem a... Se elas não te levarem para Cristo, elas não servem para nada. As vidas não vão ser transformadas. Então, se a gente tiver isso em mente, né, a mensagem de hoje, que eu entendo que o evangelista João quis pontuar muito claramente para mim, não sei se foi claro para os irmãos, mas para mim foi: venham e experimentem de Cristo. E no experimentar, vocês vão observar a vida plena, a vida que é a única vida possível. Essa é a mensagem. Então, para nós, como servos, a gente tem que ter isso em mente. Toda vez que estiver evangelizando, às vezes o cara vai estar ali, como Natanael, por exemplo, falar: isso aí não é verdade. Aí você fala: tudo bem, irmão, vamos fazer o seguinte, você vai lá e veja. Né? É isso. É isso. Deus mostra. E aí, quando se revela, dependendo da revelação, vai fazer igual Natanael, vai falar: ô glória. Gostaria de ler aqui, concordando aí com o que os irmãos disseram, né? Isaías 45, um pouquinho mais para frente que o Regis falou. Abri aqui para ler quando o Senhor estava revelando, né, para nós nessa noite de forma tão maravilhosa esse vinde verde novamente, né, que ele tem já falado há muito tempo no nosso coração. Diz assim, Isaías 45, 18, porque assim diz o Senhor que criou os céus, ele é o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Não a criou em vão, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e nenhum outro há. Não falei em segredo em nenhum lugar escuro da terra, nunca disse a descendência de Jacó, em vão tens me buscado. Eu sou o Senhor que falo a justiça e declaro coisas retas. Congregai-vos e vinde. Aproximai-vos juntos.
os que escaparam das nações. Não sabem nada aqueles que conduzem em procissão suas esculturas feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Publicai e achegai-vos e entrai todos juntos em conselho. Quem fez ouvir isso desde o princípio e o tem dito após, a não ser eu o Senhor, pois não há outro Deus a não ser eu. Deus justo e salvador além de mim não há. Olhai para mim e sede salvos, todos os termos da terra. Algumas traduções, essa semana eu tinha lido, diz todos os confins da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Amém. Amém. Uhum. Muito linda essa passagem. Eu ia trazer uma outra também para encerrar, mas ia ficar grande, mas os irmãos podem ler em casa, que eu acho que é um pouco do que Jesus pode mostrar ali na sua palavra. Obviamente, tem muito mais coisas muito mais maravilhosas que a gente não faz ideia que existem na caminhada com Cristo, mas o Isaías 55 dá-nos uma ideia dessa vida com Cristo, né? Que é um texto também do venha, né? E venha para mim, que enfim, deixa eu pegar o tema aqui. É um convite aos sedentos, né? O título, né? Então, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, né? Então, aqui fala das maravilhas, né? De você vir ao Senhor, né? O que é a vida com o Senhor, que é onde há vida, né? Esse texto vai falar de onde há vida, né? Então, ele vai falar aqui, ó, por que vocês gastam com aquilo que não satisfaz? Ele vai falar exatamente das duas realidades, né? Mas, enfim, leiam em casa como fim de noite para se deliciar no Senhor. O que eu achei bem legal lendo, estudando agora, também refletindo mais cedo sobre o texto, a forma tão pessoal como Jesus trata os discípulos. Ele por ser quem é, isso aqui, eu sou eu da carteirada, pronto, acabou. Aceita, salsicha, linguiça, escolhe, acabou. Mas não, ele vai. A multiforme graça de Jesus, ele vai. Esse cara, Felipe, só precisa ver em siga, mas Natanael não. Natanael precisa de algo mais. Pedro, outra forma. E a forma como ele se apresenta a cada um conforme a necessidade limitada de cada um. E demonstrando o amor dele por nós, assim, que não precisaria você quem é. Pedrão, teu som tá sumindo de vez em quando. Ah, sei lá. Enfim, mas só era isso mesmo. Eu achei muito legal como ele se preocupa com a gente, o seu infinito amor por nós e se de certa forma se rebaixa a nossa limitação para que a gente possa ter acesso a ele de alguma forma. Não, isso Eu achei muito legal. é fantástico, porque você vê exatamente o que você falou, né? Deus, ele tem diversas formas, e ali foram vários formatos diferentes do mesmo Deus para conosco, e muitas vezes nós queremos ter uma forma só, né? A gente impõe, ó, tem que ser assim, ó. Não podemos fazer isso. Essa é a parte da nossa arrogância, né? Porque ali tem um Deus que para um foi atrás, para outro ele esperou a ação, para outro ele revelou algo direto. Então, é o que você falou, Deus, ele dá essa possibilidade e aguarda o homem, né? Isso mostra um amor, né? A gente sabe disso, né? Deus nos quer e quer nos dar essa possibilidade de estar com ele. Cabe a nós tomar a decisão. Todos esses aqui, graças a Deus, tomaram a decisão certa, né? Mas quantos de nós muitas vezes tomamos decisões erradas, né? É constrangedor, né? O amor dele, sabendo quem ele é, sabendo quem nós somos e vendo, né, ele agir de forma diferente, tão pessoal com cada um, e sabendo que ele faz assim, né? Não, é muito carinhoso, né? A gente não explorou aqui, mas quando Jesus vira para André e para o outro discípulo e fala: o que vocês querem? Cara, essa pergunta né? Deus vira: o que vocês querem? É uma pergunta reflexiva, né? O que vocês estão buscando? Eles podiam dizer: poxa, eu só quero, sei lá, vai me dar um aumento? Quero pouco.
Eu lembro lembro dos cegos, né? Dos 10 cegos, eram 10 cegos, não, leprosos, cegos, né? Jesus perguntou, Acho que eram leprosos. eu não sei se eram leprosos, o que vocês querem? Queremos ser curados. E foram todos. Só um deles volta e fala, cara, é Deus. Pô, curado é pouco. Eu quero andar com ele. Entende como a gente é pequeno? Essa pergunta, Deus faz essa pergunta pra gente todo dia, o que vocês querem de mim? Aí muitas vezes a gente pede, sei lá, eu queria melhorar um pouquinho a minha vida, ou queria algo melhor sei lá, no meu relacionamento. A gente é Deus, cara. A pergunta acaba fazendo muito sentido quando volta, pedir se não recebeis porque pedis mal, é porque às vezes a gente trata como o gênio da lâmpada, né? Você tem 3 desejos e pode fazer o que você quiser, só não faça o amor. Mas a gente tem direito a tudo. A gente é Já tem filho, tudo, né? co-herdeiro. E vai não recebe porque pede besteira. Dinheiro é pouco, né? Então é isso, esse carinho realmente, assim, é o que eu falei, eu assisti, além de estudar, o Regis mandou uma mensagem muito boa do Moody, assisti uma também do... Martin Lloyd Jones. Hã? Martin Lloyd Jones. Ah, não foi do Moody não, foi do Martin Lloyd Jones, Assisti uma boa também do Bob Utley, e assisti mais outras duas, e cada um desses irmãos tem uma perspectiva diferente nesse texto, que eu acho fantástica. Por exemplo, o Martin ele explora muito os atributos, né, na vida de Natanael como um cristão, que é muito bom você explorar essa sinceridade, essa firmeza, né, como a gente fala, né, você tá sempre esperando, aguardando o Senhor, porque parte da nossa vida, né, é aguardar o Senhor. A gente estava falando no nosso estudo durante a semana, Isaac até lembrou disso, né? Falou assim, poxa, a gente se sente mal porque a gente não leu a Bíblia toda ou não tem esse entendimento compacto dela toda. E eu até estava brincando, né? Mas a gente tem ainda uma vida, né? Pô, aqueles que começaram antes se deram bem, que vão aprender mais, mas isso é o propósito da nossa caminhada, né? É querer conhecer cada vez mais a beleza do que é essa vida com o Senhor. E aí você vai ver irmãos explorando características como essa, daqueles que outros explorando mais a questão do ver, né? Então, é um texto muito maravilhoso, assim, como o Regis bem resumiu, né? Bem Demetrios, profundo, né? Fala, Isaac. depois, se você puder compartilhar as outras fontes que você pesquisou também no grupo, seria bom. Eu escutei a mensagem que o Regis compartilhou do Sr. Jones lá. O irmão tem um sotaque puxado, viu? Eu normalmente gosto de ouvir mensagem quando eu estou trabalhando, eu tive que parar a mensagem e escutar depois quando eu tinha parado de trabalhar, porque se você não parar para prestar atenção no que ele está falando, é difícil de entender, mas trouxe uma luz muito grande nisso, nessa dúvida que a gente estava conversando na terça-feira, ele faz, na verdade, o caminho inverso do texto, né? Ele começa do fim para o começo, para você entender as reações que Natanael teve, né? Analisando, foi assim que eu entendi, né? Do final para o começo. Então é importante a gente ter essas fontes, assim, que você pesquisa, às vezes o Regis traz alguma coisa também, ou qualquer outro irmão, porque ajuda a ter um entendimento. Às vezes o texto, igual a gente estava falando, ele é muito aberto, se você lê ele cru ali, né? Se você não pegar a perspectiva do, do ouvinte naquele momento, que no caso ali, Natanael era um judeu com todo um histórico, com toda uma religião por trás, com décadas, séculos de ensinamento, e aí você tem uma história em cima desse pano de fundo. Às vezes, se a gente lê cruamente ali, sem ter uma visão mais aprofundada, alguns uns recursos, e quando é indicação, por exemplo, dos irmãos, já tem um pré-filtro, né? Então, a gente cresce bastante. Então, se puder compartilhar conosco, eu pelo menos vou agradecer.
Eu Eu também quero. compartilho sim, mas eu vou te falar, Isaac, que o que mudou bastante para mim foi refletindo no próprio Evangelho de João. Como eu falei no início, né? O que que o João ele está nessa escrita, o que que Deus propôs no coração dele fazer. E isso fez a leitura ser diferente, entendeu? Então, às vezes, de fato um tempo ali de pensar o que que Deus quer para nós nesse momento. Porque, como eu falei, dependendo da leitura, você pode pegar coisas maravilhosas do texto aqui que vão numa outra linha que são importantes. Como eu te falei, o estudo do Jones, que é sensacional, mas ele trata para mim, no meu entendimento, mais a relação ali do discípulo, né, com o Senhor. E eu entendi que, pelo menos aqui no estudo que a gente está fazendo de João, que João quer retratar mais a relação do Senhor conosco. É o caminho, como você falou, né? O caminho contrário, né? Então, essa inspiração vem do verso 30 e 31 do capítulo 20, entendeu? Mas eu te passo. Tem que ler bastante coisa, né? Eu te falei, tem que ir lá estudar ler a história de Jacó lá, dessa parte final. Tem a questão de Nazaré, eu tenho que confessar. O Gabriel, tá aí, Gabriel Rapelo? Gabriel já foi jogar, mas Nazaré, quem trouxe essa iluminação na hora, quando a gente estava estudando, foi o Gabriel. Porque quando a gente estava falando sobre Nazaré aqui, a gente até ficou encucado, né? Porque essa fala é uma fala muito dura. E o Gabriel falou: Poxa, mas Mateus não disse que ele seria chamado Nazareno? Aí eu fui pesquisar e aí achei algumas referências lá em Reis, do que fala dentro do Nazareno, né? Então, assim, Deus fala com a sua igreja. Acho que essa parte ela tá presa ao experimentar, né, que não necessariamente ela está contida na palavra, mas você só vai ter acesso a ela nesse relacionamento com Cristo, entende? Porque a letra, como o Regis gosta de dizer, né, a letra fria, né, se você pega para ler ali, às vezes umas coisas tão bem diretas e simples, né? Do tipo, eu li aqui que Jesus disse que ele estava debaixo da árvore. Ele estava debaixo da árvore. Sim, tá. Revelou ali um milagre, um milagrinho, né? Mas é o que eu te falei, mas você olha assim e fala, pô, mas será que Natanael responderia de uma forma tão efusiva se fosse algo tão pequeno? Porque a gente sabe que quando alguém acerta no alvo, a gente dá pulos, né? Isso Então, foi o que o Espírito quis revelar hoje pra gente, né? E ele sabe por quê. Eu acho que o ponto do Demetrius é legal a gente ouvir outros, mas talvez seja melhor a gente primeiro refletir. Às vezes também Deus indica de você ir lá, né? sim, Com o Senhor, né? Mas assim, a gente, Demetrius gosta de fazer isso, e eu também, de primeiro a gente ler e perder um tempo ali meditando, e ler de novo, e orar, e aí depois você ouvir outros irmãos. Às vezes vai na mesma linha, mas às vezes Deus revelou outra coisa que também mas não era pra gente no momento, enfim, só pra eu gente assisti poder criar essa uma leva. mensagem acho que Tim Keller, não sei se vocês conhecem também, um teólogo americano aí. Eu não conhecia não, mas assisti uma mensagem dele, cara, achei sensacional assim, mas ele foi para uma outra direção, falando das características muito parecido com o que a gente viu aqui do chamado de cada um, mas ele foi muito mais na linha do evangelismo, né? Como o evangelismo tem que ser feito, e ele sempre baseado, o evangelismo é em Jesus, mas você tem. Aí ele, por exemplo, ressaltou coisas do tipo assim, ó, o Filipe ele fala assim, ó, o Filipe foi um cara sagaz ali, né? Porque ele não tinha resposta para Natanael, mas ele falou, cara, ó, não sei, mas pô, vem e vai. Então, ele trouxe atributos do tipo, você está evangelizando alguém, talvez tenha confiança no Senhor e não em você próprio, entendeu? Então ele foi pegando características de evangelismo, né, dessa mensagem, né? Falou do olhar, né, o olhar que cada um tinha, né, para você ter esse comportamento, né, quando Jesus parava, prestava atenção,
Então, quando você estiver conversando com alguém, olhe, preste atenção e leve ao Senhor, sempre leve ao Senhor. Então, enfim, foi como o irmão foi impactado. Mas eu passo depois, Isaac, os textos lá e essas referências aqui. É isso, meninos, que talvez fique para a gente com essa visão de João, né, que a experiência é pessoal, é única, é intransferível e ela precisa ser vivida. Cada um de nós aqui precisa ir e ver, né? E ver no sentido de experimentar, de apalpar, de tangibilizar isso na vida, porque depois disso a vida é transformada, não tenha dúvida. Eu, na conclusão hoje do estudo e como o Senhor conduziu, né, para contemplarmos a glória dele e a maneira como ele se revela, que ele nos atrai, que ele nos constrange, né, como a Gabi falou, para corrermos após ele, né, não só ouvirmos sobre ele, mas corrermos após ele, né, e corrermos eternamente, né, nunca mais olharmos para trás, porque ele é tudo para nós. Aí eu lembrei desse louvor, perguntei para ela tinha desejo de tocar. Se os irmãos tiverem ainda mais 3 minutinhos para a gente responder ao Senhor tudo que ele falou em adoração. Né? Amém. Amém. A beleza indescritível, difícil de expressar. Tuas obras são incompreensíveis. Não há nada como tu, Senhor. Quem poderá entender tua sabedoria? Quem poderá medir teu profundo amor? Tua beleza é indescritível, majestade entronizado estás. Maravilhoso és tu, Senhor. Maravilhoso és tu, Senhor. Santo Deus de quem a glória é. Maravilhoso és tu. Maravilhoso és tu, Senhor. Maravilhoso és tu, Senhor. Santo Deus de quem a glória é. Maravilhoso és tu. Maravilhoso és tu. Maravilhoso és tu. Obrigado, Raquelzinha. Deus abençoe vocês. Obrigado por fechar de uma forma tão maravilhosa. Vamos orar, meus irmãos, para a gente encerrar. Vou pedir para a Bibi para orar e intercedendo por nós para fechar. Vamos orar. Deus de amor, obrigado, Pai, por mais esse
estudo, obrigada porque o Senhor nos conduz, porque o Senhor se revela para nós, Pai. Obrigada pelo teu amor que nos constrange, obrigada porque, apesar de sermos quem somos e de o Senhor ser tão grande, o Senhor se importa conosco, Pai. O Senhor olha para nós, o Senhor fala, Pai, de acordo com as necessidades e falhas de cada um de nós. Obrigada, Pai, pela riqueza da Tua palavra, Pai, que alimenta as nossas almas, que alimenta o nosso espírito, Senhor. Eu peço que tudo aquilo que o Senhor falou essa noite, sendo da Tua vontade, que seja frutífero nos nossos corações, Senhor. Que a gente possa tomar a decisão a cada dia de experimentar, Pai, e de ver que só há vida em Ti. Amém. Eu peço que o Senhor fortaleça, Pai, a vida de cada um de nós que aqui está, para que continue, Pai, te buscando, que continue caminhando contigo e vendo e experimentando a Jesus Cristo a cada dia, Pai, enquanto o Senhor permitir que nesse mundo a gente esteja. Obrigada, Pai, obrigada pela vida de cada irmão, Pai, que está aqui. Também te agradeço por aqueles que quiseram entrar, mas por algum motivo não puderam, que o Senhor esteja guardando a vida deles. Que o Senhor fortaleça, Pai, para que a gente continue segundo a Tua vontade, segundo os Teus propósitos, nos reunindo para Te louvar, para Te engrandecer, para crescer na fé, para aprender da Tua palavra, para sermos igreja, Pai, de acordo com a Tua palavra, aquilo que o Senhor espera de nós. Continua conosco no restante dessa noite, guardando a cada um de nós. E também te peço por cada frente que o Senhor levantou no trabalho do Mitel. Que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja renovando as forças de cada um de nós. No nome de Jesus que eu te oro, te agradeço e te peço. Amém. Amém. Boa noite, meninos. Aí. Deus abençoe. Rapaz, eu achei que o Guilherme ia aparecer, eu queria conhecer o Guilherme. Vamos providenciar isso aí, Pedrão. Marcar um Duna, uma rodada de Duna. Fervoroso. Marcar uma rodada de Duna aí a gente resolve. Vamos. Mas tu conhece ele lá da igreja, lá, da IBC? Ele vai direto lá no Mitel, cara. Não, ele tá falando do outro Guilherme. Qual Guilherme você tá falando? Do novo, do O Guilherme. apareceu aí. O Abacuque? Não, o irmão. Não, é o irmão do Abacuque, esse aí. Não. Eu não achei que ele